Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula de hoje é triângulos semelhantes. Vamos continuar um pouquinho mais em comparação com a aula passada. Do mesmo volume que você já tem aí com você, volume 3 do Aprender Sempre, isso mesmo, sequências de atividades 2. Ah, você não pegou? Não, não tem problema. Separe aí folhas para anotações, lápis, borracha, caneta. Você vai conseguir acompanhar esta aula da mesma forma, ok? Conto com a presença da professora Roberta. Oi, professora, tudo bem? Oi, professora Inês, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, alunos, pais, responsáveis e professores também, que sempre acompanham as nossas aulas aqui da segunda série do ensino médio, aqui no Centro de Mídias. Mandem suas respostas lá no chat da sua turma. E você, professor, mande o nome do seu aluno e o seu nome para a gente falar aqui e a gente poder devolver essa energia que a gente tem dos alunos participando da aula, ok? Vamos começar, professora Inês? Sim, muito bem. Vamos então ver os objetivos desta aula. Relacionar as medidas dos lados de dois triângulos semelhantes e resolver problemas envolvendo semelhança de triângulos. Muito bem, então nós vamos começar vendo triângulos semelhantes. Nós vamos trabalhar com triângulos retângulos. Então, já digo para você que esse vértice A tem um ângulo reto, este vértice D tem um ângulo reto e este outro aqui também. Isso mesmo. Então, primeiro o que nós vamos fazer? Vamos verificar quais os lados desses três triângulos que são proporcionais. Então, observe que no triângulo ABC, que é o azul claro, eu tenho o A, que é a hipotenusa, e eu tenho dois catetos, o cateto B e o cateto C. Isso mesmo. Então, vamos observar esses mesmos lados nos outros dois triângulos. No triângulo azul escuro, o nosso B é a hipotenusa e eu tenho os outros dois como catetos. E no triângulo verde, quem é a hipotenusa? É o C, exatamente. Então, se a gente pensar nas hipotenusas, nós temos no triângulo azul claro, a hipotenusa chama-se A, no triângulo azul escuro chama-se B e no triângulo verde chama-se C. Então, aqui nós temos a relação das hipotenusas. Então, elas são congruentes. Então, elas são proporcionais. Elas vão ter os valores ou multiplicados ou divididos por um mesmo número. Muito bem. Então, agora eu vou começar a pensar nos catetos. Eu tenho um cateto maior que chama B no triângulo ABC. Qual é meu cateto maior no triângulo ABD? É o M. Então, observa, B proporcional a M. E eu vou pegar o cateto maior no triângulo verde, que vai ser o H, aqui, este cateto. E também vou pensar no cateto menor. Então, eu tenho o cateto C no triângulo ABC, que vai ser proporcional ao cateto H, no triângulo azul escuro, e vai ser proporcional ao cateto N, no triângulo verde. Então, nós temos também essa proporcionalidade. Então, voltando nesse slide, nós temos os triângulos azul claro, o azul escuro e o verde são semelhantes. E nós temos os lados que são proporcionais. Hipotenusa A, B e C. Cateto maior, B, M e N. E cateto menor, C, H e N. Tudo bem até aqui na semelhança dos triângulos? Tudo tranquilo? Muito bem. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Agora, vem uma atividade para você dizer se você entendeu essa semelhança de triângulos. Muito bem. Então, observem. Atividade 5, página 35.
A medida do lado do cateto NQ, observa que é esse pedacinho, do triângulo MNP, que é esse triângulo maior, esse primeiro, corresponde a qual medida no triângulo MNQ, que é este cinza? Ah, tá fácil, hein, gente? Professora Roberta, quanto tempo nossos alunos vão ter para falar a quem corresponde o NQ? Professor Inês, eles terão 2 minutos. Ok, pessoal? Então, coloque no chat qual alternativa você encontrou, tá certo? E a gente volta em 2 minutos. Voltamos do chat. Qual alternativa você marcou? Professora Roberta, me conta tudo. Olha, professor Inês, gostei de ver a participação deles. Eles anotaram a alternativa C, que é o valor do H. Então, vou mandar um abraço aí para alguns alunos que estão participando da nossa aula. Ana Júlia, que é aluna da professora Cleide. Gabriel, Alex, Murilo, que são alunos da professora Marilda. Nicolas, Manuela, Melina, Ellen, José Vitor, alunos da professora Mara. João Augusto, da professora Lúcia. Matheus, da professora Gláucia. Guilherme, aluno da professora Rosilaine. E o Vinícius, da minha xará, professora Roberta. E aí, professora Inês, é H? Bom, muito bem. Se você chegou a dizer que é a letra C, H, você acertou. Gente, concentração aqui. Olha a letra que já está marcado aqui. É a letra H. Então, é claro que aqui só pode ser a letra H. Portanto, alternativa C. Parabéns para você que acertou. E se você estava com dúvida, tirou a dúvida? Olha a resolução da atividade. Muito bem. Vamos continuar mais um pouquinho? Agora, nós vamos ver as relações métricas. Muito bem. Está vendo que eu já deixei a marcação do ângulo reto nos 3 triângulos? Perfeito. Então, agora nós vamos começar a ver algumas proporcionalidades entre os lados. Vamos começar com esta daqui. Observa só, eu vou verificar a relação entre os lados do triângulo azul claro com o azul escuro. Muito bem. A no triângulo azul claro é a hipotenusa. No azul escuro é B. Por isso que eu tenho A sobre B. E observe que B no triângulo azul claro é o cateto maior. E no triângulo azul escuro, o cateto maior é a letra M. Então, do triângulo azul claro para o triângulo azul escuro, nós temos A sobre B é igual a B sobre M.
E ainda, nós podemos tirar outra relação daqui. Vou pegar os denominadores e passar multiplicando para os lados contrários, né? Então, eu vou ter A vezes M, que é igual a B vezes B, correto, pessoal? Muito bem. B vezes B, eu tenho B ao quadrado. E A vezes M repete. Então, esta é a primeira relação métrica que nós podemos tirar do triângulo azul claro para o triângulo azul escuro. Tudo bem por enquanto? Muito bem. Agora eu vou pensar no triângulo azul claro para o triângulo verde. Então, eu vou pensar na hipotenusa, que é o A. Quem é a hipotenusa no triângulo verde? C. Então, eu vou ter a relação A sobre C. E agora eu vou pegar o cateto menor no triângulo azul claro e vou olhar o cateto menor no triângulo verde, que é o N. Então, a relação vai ficar A sobre C, que é igual a C sobre N. E vou pensar da mesma forma. Vou pegar os denominadores e passar multiplicando nos lados opostos. Então, eu vou ficar com A vezes N, que é igual a C vezes C. Então, eu vou chegar nesta segunda relação. C vezes C, C ao quadrado, igual a A vezes N. Tudo bem por enquanto? Tudo tranquilo? Ótimo. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Agora, eu vou pensar nesta terceira igualdade. Aqui, nós estamos relacionando o triângulo azul escuro com o verde. Então, quem que é H no triângulo azul escuro? É o cateto menor. Então, eu vou olhar nessa relação, que eu vou ter H sobre M. Então, o cateto menor sobre o cateto maior. E vou pensar na mesma relação com o outro triângulo, que é o triângulo verde. Então, eu vou ter cateto menor, que é o N, sobre o cateto maior, que é o H. Opa, vamos voltar aqui na canetinha. Aqui, muito bem. Então, eu vou chegar na relação H sobre M, que é igual a N sobre H. Também vou passar multiplicando. Então, vou ter H vezes H, que é M vezes N. E aí, eu chego nessa terceira relação, H ao quadrado, que é igual a M vezes N. E nossa última relação, eu tenho A sobre B, que é igual a C sobre H. Então, vou relacionar o triângulo azul claro com o verde. A é a hipotenusa e B é o cateto maior. Então, vou ter C, que é a hipotenusa, sobre H, que é o cateto maior. Vou passar os denominadores multiplicando. E vou chegar nesta última relação. A vezes H, que é igual a B vezes C. Resumindo, então, nós temos algumas relações métricas no triângulo retângulo. E nós temos aí B ao quadrado, que é igual a A vezes M. C ao quadrado, que é igual a A vezes N. H ao quadrado, que é igual a M vezes N. E A vezes H, que é igual a B vezes C. Aí você fala assim, professora, tem que decorar tudo isso? Bom, não precisa. Se você entendeu como nós fizemos para chegar nessa relação, você não precisa decorar. Agora, se você está querendo já prestar um Enem como trainee, então, pessoal, capricha aí. Decorar sempre vai ajudar um pouquinho mais. Será que você entendeu? Vamos praticar? Então, temos aqui a atividade 6 da página 35. Se a medida de M é igual a 10, olha o M aqui. E a medida de H é igual a 8, olha o H aqui, hein?
qual das relações apresentadas deve ser utilizada para determinar a medida de n. Então, você tem esse triângulo maior, que é o primeiro. Você tem a divisão dele num triângulo cinza e num amarelo. E eu quero que você observe qual letra, A, B, C, D ou E, vai servir para você determinar N. Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Olha, professora Inês, como eles vão ter que pensar nas relações que eles viram agora com você, ver o valor que tem, montar e qual seria dela aí, né? Substituindo o M por 10 e o H por 8, para descobrir o N. Bom, 3 minutos, professora Inês. Ok, voltamos então em 3 minutos. E aí, você conseguiu? Qual letra você marcou lá do chat? Ah, me conta, professora Roberta. Olha, professora Inês, gostei de ver. Eles marcaram que é a alternativa E. Será que é a alternativa E? Espero que seja, né? Bom, vou mandar um abraço aí para algumas pessoas. Samanta, da professora Juliana, Maria Eduarda, do professor Jonas, Sara e Beatriz, professora Valéria, Breno, aluno do professor José Luiz, Cachimira, essa aluna sempre participa, aluna do professor Reinaldo, Luiz Giovanni e Guilherme, alunos da professora Graciela, Natália, aluna da professora Vera, Emily e Guilherme, alunos da professora Cleide, Marjorie, que é aluna do professor Antônio, e o Vitor, que é aluno do professor Nelson. E aí, professora Inês, é a alternativa E? Muito bem, se você marcou a E, você acertou. Parabéns. Mas se você está com dúvida, preste atenção, concentração. Lembra, o M vale 10 e o H vale 8.
Perfeito. Eu vou observar o triângulo que é somente cinza. Então, aqui eu tenho o 10 e o 8. Muito bem. Observe que esses dois são catetos. O 10 forma o ângulo alfa e o 8 forma o ângulo beta. Muito bem. Vou observar no triângulo amarelo. Eu também tenho o H que vale 8. Então, eu vou seguir a mesma relação. Eu vou pegar o cateto que forma o ângulo alfa neste triângulo cinza, que é o 10, e vou dividir pelo cateto que forma o ângulo beta, que é o 8. Vou seguir esta mesma relação no triângulo amarelo. Então, o cateto que forma o ângulo alfa é o 8 e o cateto que forma o ângulo beta é o N. Então, eu vou ter esta igualdade, 10 sobre 8, que é igual a 8 sobre N. Portanto, alternativa E. Isso mesmo. Olha a resolução da atividade aqui para vocês. Então, alternativa E, 10 sobre 8, que é igual a 8 sobre N. É claro que nós estamos trabalhando dessa forma, nesta atividade, porque as alternativas não me davam outra opção. Tudo bem até aqui? Então, sempre você vai observar as alternativas que você tem para verificar qual relação métrica você pode utilizar. Certinho? Será que você entendeu isso que eu estou te falando? Espero que sim, porque agora nós temos outra atividade. Isso mesmo. Atividade 2, que está lá na página 36 e 37. Observe, como os triângulos MNP, que é o grandão, e o MNQ são semelhantes, então ele já te deu uma relação de igualdade entre os lados, certo? Ele colocou hipotenusa e cateto maior no triângulo grandão, e hipotenusa e cateto maior no triângulo MNQ. Aí, preste atenção, assinale a alternativa que apresenta a relação estabelecida entre as medidas correspondentes a A, B e M no triângulo maior, que é o MNP. Qual é a alternativa correta? Ai, gente, esse tá fácil, hein? Se você prestou atenção quando eu mostrei para você as relações métricas, tá muito fácil esse daqui, né? Não tá, professora Roberta? Tá, sim. Eu vou dar 2 minutos para eles, professora Inês, só para poder anotar alguns nomes aqui. Mas dava para fazer em menos tempo até que isso, viu? Então, voltamos em 2 minutos.
Alternativa A, B, C? Não sei. Qual foi, professora Roberta? Professor Inês, eles colocaram a alternativa D. Será que eles acertaram? Bom, vamos mandar um abraço aí. Pessoal, Bianca, Mirella e Lucas, da professora Claudineia. Vinícius, Felipe e Ana, com o professor Ricardo. Raíssa, com a professora Maria. Bianca, da professora Gláucia. Os alunos do segundo A e segundo B, com a professora Sandra. João Lucas, Luiz Felipe e Maria Aparecida, com a professora Silane. Eloana, do professor Edson. Letícia e Gustavo, da professora Eliane, e Laisla, da professora Maria. E também quero mandar um abraço para aquele aluno que assiste a gente pela TV, mas que tem vergonha de participar do chat lá com o seu professor. Não tenha vergonha. Mande a resposta para o seu professor. Professor, mande a resposta do seu aluno. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Vamos lá, professora Inês, qual é a alternativa correta? É a D? Muito bem. Então, tá com dúvida? Então, preste atenção. Eu chamei a atenção que ele já tinha dado para você a relação de proporcionalidade dos lados desses triângulos. A sobre B, que é igual a B sobre M. Então, nós vamos utilizar o mesmo raciocínio de quando eu mostrei para você a relação métrica. Vamos pegar os denominadores e passar multiplicando para os lados opostos. Então, eu vou ter A vezes M, que é igual a B vezes B. Muito bem. B vezes B, eu tenho B ao quadrado. Então, a minha relação vai ser B ao quadrado, que é igual a A vezes M. Isso mesmo. Qual a alternativa? D. Então, prestem atenção. Se você já tem uma relação da proporcionalidade dos lados de triângulos semelhantes, então, você vai passar os denominadores multiplicando, organizar se houver alguma potência ali e descobrir qual é essa relação métrica, certo? Então, nós chegamos, neste caso, nesta resolução da atividade. B ao quadrado igual a A vezes M. Então, está aí a resolução da atividade 2 para vocês. Vamos treinar mais um pouquinho? Então, agora temos a atividade 4, que está na página 38. Muito bem. Nessa atividade 4, nós temos os triângulos M, N e P, que é o grandão, e o NPQ, que é o amarelo, separadinho. Já existe uma relação que foi dada para você no enunciado. A sobre C, que é igual a C vezes N. Embaixo está assim. Escreva uma possível relação entre as medidas correspondentes a, C e N no triângulo MNP, que é o grandão. Essa aqui eu acho que não está tão difícil assim. Professora Roberta, como que fica o tempo? Professora Inês, aqui nós vamos ter também 2 minutinhos. Tá bom, voltamos em 2 minutos. Coloca no chat qual relação você encontrou, hein?
Voltamos do chat. E aí, você achou fácil? Espero que sim. Professora Roberta, o que aconteceu no chat? Ah, eu gostei de ver. Eles colocaram a relação. Colocaram lá que é C ao quadrado igual a vezes N. Será que eles acertaram? Espero que sim. Vamos mandar uns abraços? Vamos lá. Aluna Lívia, da professora Mariana. Amanda, da professora Bianca. Milena, que é aluna da professora Maria Fernanda. Luana, aluna da professora Sandra. O Nicolas, que é aluno do professor Newton. A professora Thelma e a professora Salete quiseram mandar nomes e mais nomes. Então, eu vou falar alguns aqui, tá? Gabriel, tem uns 3 Gabriels ali no meio daquela turma toda. O Ellinson, Isabela também tinha umas 2. Júlia, Giúlia, Natan, Larissa, Amanda, Eric, Vitória, Fernanda, Giovana, João e Isabelle. Acho que anotei todos que tinham lá. Professora Thelma e professora Salete, gostei de ver. E o Gabriel e o Matheus, da professora Adriane. E aí, professora Inês, eles acertaram? Ok, pessoal, então, vamos lá, prestando atenção. Tenho a relação A sobre C igual a C sobre N. Então, nós vamos pegar os denominadores e passar multiplicando, como a gente já fez. Então, aqui eu vou ter A vezes N, que é igual a C vezes C. Bom, C vezes C, multiplicação de bases iguais, somos expoentes, né? 1 mais 1, 2. Então, eu vou ter a relação C ao quadrado, que é igual a A vezes N. Então, desta forma, a gente consegue ver a relação entre as medidas de A, C e N. Muito bem, aqui tem a resolução para vocês. Agora, eu quero que você preste atenção. Olha só, o C no triângulo maior MNP é este cateto menor, correto? Muito bem. O A é a hipotenusa e o N é este pedacinho que foi obtido depois que foi feito esse segmento NQ. Então, a gente tem C ao quadrado é igual a A vezes N. Lembra do exercício anterior, da atividade anterior? Lá, a gente não tinha uma relação B ao quadrado, que é igual a A vezes M? Isso mesmo. Olha neste triângulo, o B e o M. Então, você está vendo que eu posso fazer esta relação deste sentido e também neste sentido. Então, deste lado, C ao quadrado é A vezes N, e deste lado, B ao quadrado é igual a A vezes M. Ah, agora está ficando mais fácil de gravar as relações métricas? Espero que sim, hein? Porque ainda tem mais uma atividade. Você fala assim, nossa, professora, já cansei. Não, não cansa não. Vamos fazer mais uma. Vem cá, presta atenção na atividade. Atividade 6, da página 39. Como os triângulos MNP, que é o grandão, e NPQ, que é o amarelo, está separadinho, eles são semelhantes, ele me deu mais uma relação. Muito bem. Assinale a alternativa que apresenta a relação estabelecida entre as medidas de A, B, C e H no triângulo grandão. Ah, será que agora está fácil ou não? Professora Roberta, quanto tempo? Nossos alunos terão 2 minutos, professora Inês. Está fácil. Então, vamos lá, pessoal. Coloca qual alternativa você encontrou lá no chat. E a gente volta em 2 minutos.
Conseguiram? Agora está mais fácil? Qual alternativa vocês marcaram no chat? Eu quero que a professora Roberta me conta tudo. Olha, professora Inês, eu gostei de ver, eles marcaram a alternativa A, e eu estou gostando muito da participação. Teve uma professora do MAPEI aqui da Zona Leste, Leste 5, que falou que está bombando lá o chat individual da turma. Eu gostei de ver, viu? Quero mandar um abraço especial para os alunos da professora Rita e do professor Manuel, porque acho que eu não anotei o nome aqui, passou despercebido, e eles me cobraram que eu não falei. Então, não sei quem são os nomes, mas um abraço a todos os alunos da professora Rita e do professor Manuel, que sempre acompanham a nossa aula, tá bom? Então, alunos, Thalita e Diego da professora Patrícia, Yasmin e Maria Luísa, do professor Estênio, Breno, do professor José Luiz, Maria Eduarda, da professora Rosângela, Camille, Gabriel, Felipe e Maria Eduarda, do professor Jonas, Vanessa, do professor Valdir, Ricardo, do professor Luiz Roberto, Gabriel, da professora Célia Helena, Ana, do professor Silvio, Tiago, da professora Priscila, Letícia, da professora Thaís. E aí, professora Inês, é a alternativa A? Muito bem. Se você ainda está com dúvida, concentração. Matemática tem que estar concentrado, pessoal. Vem cá comigo. Tem uma relação. Como é que a gente faz mesmo? Vamos pegar o denominador e passar multiplicando, invertendo os lados. Então, eu vou ter A vezes H, que é igual a B vezes C. Muito bem, não tem que juntar nada, não tem potência, então só pode ser a alternativa A. Então, parabéns para você que acertou. Está aqui a resolução da atividade. Espero que você tenha gostado dessa aula e entendido sobre as relações métricas no triângulo retângulo. A nossa próxima aula de quarta-feira vai ser a última aula da sequência de atividades 2. Depois, vamos para a sequência de atividades 3, ok? Espero que você tenha gostado. Vamos nos despedir, professora Roberta? Vamos sim, mas antes de avaliar a aula, eu quero mandar um abraço para a professora Maria, mas eu não sei qual o sobrenome dela, que ela disse que eu nunca falo o nome dela. Então, um abraço para você, professora Maria. E aí, vamos avaliar a aula. Então, por favor, o QR Code, mandem carinhas felizes, que a gente sempre agradece e a gente fica muito feliz, ok? Obrigada, pessoal. Até uma próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.